Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 3, que tem como título O Filho Prometido. O verso dessa semana está lá em Hebreus, capítulo 1, versos 2 e verso 3, diz assim: Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Bem, logo após o pecado, logo após a queda dos seres humanos, Deus ele promete uma semente, um libertador, aquele que viria para libertar todos os seres humanos do inimigo. E é evidente que Adão e Eva acreditaram claramente que esse libertador viria de forma imediata, já ali na geração deles, digamos assim, acreditaram que o seu primeiro filho já era ali o filho prometido, o libertador. Mas nós sabemos que não. E essa promessa ela foi refeita por Deus para Abraão, para Davi, e certamente nenhum deles sequer puderam imaginar que o libertador seria o próprio Deus. E Paulo, ele justamente no início aqui do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele queria enfatizar a natureza de Cristo, mostrar que Cristo, de fato, é o próprio Deus. Como nós vimos no verso para memorizar, lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3, Cristo, o Filho, é a expressão exata do seu ser. Cristo, ele é Deus, ele é o próprio Deus, é Deus em essência. Veja que os profetas no Antigo Testamento, eles tinham ali uma função de transmitir a vontade divina para o povo. Deus utilizava os profetas para que a sua vontade pudesse ser transmitida para as nações, para as pessoas ali. Mas os profetas, eles apenas eram usados por Deus para fazer então essa transmissão. Cristo, quando vem, ele não é apenas um profeta como os outros profetas anteriores. Cristo, ele não foi usado por Deus para transmitir a sua vontade, para transmitir o seu desejo, enfim. Cristo, ele é o próprio Deus. Cristo é Deus em essência. Como diz lá em João capítulo 14, verso 9, Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é Deus. O Filho prometido, ele é Deus. Essa é a natureza de Cristo. Ele é Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. E em Hebreus capítulo 1, verso 4, também nós podemos perceber que Paulo enfatiza a grandeza de Cristo, dizendo, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo ele não era um anjo principal, digamos assim, não era um anjo mais importante que os outros, ele é superior, ele é o próprio Deus. Então Paulo ele quer enfatizar essa questão. Mas no verso 5 de Hebreus, temos algo aqui que talvez possa surgir alguns questionamentos. Será que realmente Cristo é Deus? Porque no verso 5 de Hebreus capítulo 1 diz assim, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja, eu hoje te gerei. Então o pai gerou o filho, o pai criou o filho. Será que esse gerar aqui realmente quer dizer, nesse contexto, de criar, de procriar, enfim? Aí nós precisamos compreender que o verso 5 de Hebreus ele é uma citação do Antigo Testamento. O verso 5 de Hebreus, como a lição nos mostra, cita Salmos 2, verso 7. Salmos 2, verso 7, aí você retorna aí um pouco na sua Bíblia, para a gente ler junto Salmos 2, verso 7, Sempre que nós temos uma citação do Antigo Testamento lá no Novo Testamento, nós precisamos retornar para o contexto em que essa citação ela foi colocada lá no Antigo Testamento, para entendermos, então, o que realmente no Novo Testamento está ali querendo dizer. Então, Salmos 2, verso 7 diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Perceba? Justamente essa é a citação que Paulo faz em Hebreus, utilizando Salmos 2,7. E aqui nós temos, nessa citação, em Salmos 2,7, esse gerado não é procriar, não é criar, mas é gerado como rei. Não no sentido ali de nascimento, é gerado como rei. Nós percebemos no contexto de Salmos
2, você pode ler tudo, é o gerado como rei. Então, é alguém assumindo uma função. Alguém assumindo uma função de rei. E essa é a ideia que Paulo quer trazer em Hebreus. E nós vimos na lição anterior que Paulo, no início dessa carta aos Hebreus, ele justamente exalta Cristo como rei. Nós falamos na lição anterior, na lição número 2. Se você não assistiu, se você não leu, não estudou, retorne nessa lição e compreenda essa questão. Paulo, ele exaltando a majestade de Cristo. Cristo como rei. E aqui, então, esse gerar justamente é Cristo, né? Cristo, Deus Filho, assumindo uma posição dentro do contexto de salvação, dentro do plano de salvação, Cristo assumindo essa posição. Assim como diz lá em Salmos 2:7, esse gerado como rei, não como nascimento. E Paulo ele usa essa expressão gerar também lá na sua carta aos Coríntios, você pode perceber lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15, 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, diz assim: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Veja, Paulo utilizando também esse gerar agora. Essa carta aos Coríntios está dizendo que Paulo gerou ali a igreja? Gerou aquelas pessoas de fato? Claro que não. Tem um contexto, né? Então, esse gerado, como diz aqui no resumo da lição, né? Paulo aqui os trouxe à vida espiritual. Ele os gerou em sentido espiritual, né? Então, mostrando que essas pessoas, então, assumem uma posição a partir ali desse momento em que eles são, então, gerados espiritualmente. Então, justamente é isso. Cristo, quando mostra aqui Paulo dizendo, né, que o Pai o gerou, Cristo, justamente, ele assume uma função dentro do plano da salvação. Não foi criado. Não, Cristo ele não foi criado por Deus. Cristo não é menor que Deus. Cristo, ele é Deus. E é isso que nós precisamos compreender nesse contexto inicial da carta aos Hebreus. Até porque isso é algo em que muitas doutrinas questionam a natureza de Cristo, né? E aqui muitos utilizam essa passagem para dizer que Cristo é menor que Deus, que Cristo ele foi criado, que Cristo ele foi gerado por Deus no contexto de criação, né? De nascimento. Mas não, Cristo ele é Deus, como nós vimos no início da lição de hoje. Cristo ele é a expressão exata do seu ser. E por isso, que diz aqui no verso 1, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é Deus, Cristo é o Criador, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Cristo é a expressão exata do seu ser. E por isso nós podemos perceber, compreender, entender a Deus, não de forma completa, porque nossa mente é limitada, mas enxergando Cristo nós podemos ver Deus. Como nós falamos, né? Quem vê a mim, vê o Pai. E por isso nós precisamos entender que nós estamos nesses últimos dias aqui, nesse contexto que Paulo fala. Lembremos que esse intervalo aqui, onde está abrangendo esses últimos dias, é justamente da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos inseridos no contexto dos últimos dias e nós podemos, então, entender, né? Podemos perceber ao nosso Pai através da pessoa de Cristo Jesus, que é o próprio Deus, que é a expressão exata do seu ser. E que nós, então, possamos, né, enxergar o Pai, possamos olhar para Cristo. Nós temos aqui a palavra de Deus, né, onde Deus ele se manifesta para nós através da sua palavra, que possamos buscá-lo para compreendê-lo, para entendê-lo, compreender Cristo que assumiu uma função como Deus para nos salvar, dentro do plano de salvação, se humilhou e está hoje trabalhando continuamente para salvar cada um de nós. Possamos, então, deixar o Pai falar por meio do seu Filho para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê, então, no próximo estudo. Até lá!